Olá, eu sou Mayra Soares, trabalho na área de desenvolvimento pessoal. Para você que não me conhece, vale visitar minha página, ver um pouquinho sobre os assuntos que eu abordo. Então se inscreve aqui no meu canal e você vai ser notificado de todas as atualizações. Bom, hoje eu quero falar para você que já me acompanha sobre a dor e o sofrimento como instrumento de evolução. Claro que numa visão universalista, né? Porque que sentido que faz a gente falar nesse Deus que ama toda a humanidade e ele só se apresenta para um pequeno grupo de pessoas? Que sentido que faz esse Deus que é pai de todos, né? E ele diz que só uma minoria se salva? Né? Que sentido que faz a gente olhar para esse mundo tão plural e diversificado e achar que uma única religião é que salva o ser humano, como a gente vê aí, né? E entender, gente, que cada religião ela trouxe o que era necessário ao aprendizado e à maturidade da época em que elas surgiram. Então é isso que precisa ficar claro, né? E abordando todas elas, né? Porque cada uma trouxe um ensinamento e grandioso para a humanidade. Mas vamos falar hoje sobre a dor e o sofrimento como instrumento de evolução. E aí a gente sabe que no universo tudo nasce, tudo morre, né? E que existem forças que agem sobre nós. Bom, cada um possui uma missão para estar aqui, né? E aí é aquilo que a gente chama da missão da nossa alma, né? Pare, se questione, se você ainda não conhece a tua, procure identificar o que você está fazendo aqui, né? Qual é a tua missão aqui? Eu posso te garantir que não é só comer e beber. Quando a gente não entende ou a gente ignora isso, né? Que a gente fica cego sobre as verdades do mundo, o sentido do universo, ele reage usando instrumentos, né? Eu gosto de chamar que é a pedagogia divina, né? Porque ele age usando instrumentos como o sofrimento, a dor, a decepção, crises, seja na família, seja no trabalho. Isso tudo para te mostrar que você não está no teu caminho, né? Que você está fazendo as coisas erradas e precisa retomar o teu caminho. Gente, toda dor, todo sofrimento, toda crise, toda decepção vem com uma mensagem embutida nisso. E vale você parar e se questionar sobre qual é essa mensagem. Sabe por quê? O que é interessante você entender que, sabe quando há ruído nessa comunicação, né? Que o universo vem através da pedagogia dele e faz você ver que está no caminho errado. Tenta te mostrar que você está seguindo o teu caminho errado, né? Que você não está seguindo os propósitos a que você veio. E aí você não está entendendo isso. Só que ele vai lá e aumenta o volume para fazer você entender. E metaforicamente a gente coloca isso como aumenta a tua dor, aumenta teu sofrimento, para fazer você entender a mensagem que ele quer te passar. Só que mesmo assim ainda há ruído e você não consegue entender, e aí o universo vai lá e aumenta mais o volume. E aí aquela dor, aquele sofrimento, aquilo tudo fica insuportável. E aí é quando a gente sai da área de conforto, né? Da zona de conforto. É aí que a gente se mexe, né? Se coloca em movimento para mudar certas coisas. E muitas vezes a gente tem consciência dessas mensagens, do que precisa ser modificado, do que precisa ser burilado, né, em nós. Você pode perceber, volta aí, alguns momentos que você teve alguma perda muito grande, né, que você teve alguma doença, que você teve um momento de sofrimento muito grande, de decepções, crise, seja financeira, seja familiar. Veja qual foi a mensagem que o universo trouxe com isso tudo, né? E se você não entendeu, porque tem gente que mesmo assim insiste em não entender, sabe o que acontece? Mais tempo, mais hora, menos hora, ela vai voltar da mesma forma. E é engraçado, né? Tem uma frase de Ramatiz que eu gosto muito, e aí faz você entender um pouquinho disso, né?
é que a dor e a doença, elas não são determinações punitivas impostas por Deus, né? Elas são consequências resultantes da resistência do ser humano contra a naturalidade da sua evolução. É lindo isso, né? E aí vale você parar e refletir sobre isso tudo, né? Sobre o que você está vivendo nesse momento agora, né? Parar de se vitimizar e entender qual é o recado que o universo está querendo te trazer, né? Porque uma hora menos hora você vai ter que mudar e voltar para o caminho a que você se propôs. Se você veio aqui, se propôs a determinadas coisas, se propôs a passar por determinadas situações, e você está fugindo disso tudo. Só que o universo uma hora vai te trazer isso. Ele, através da pedagogia divina, ele vai te trazer para o seu caminho correto. E aí, se você insistir em não entender, né, é cruel demais. Entender também, gente, que tudo desemboca no físico, né? Isso é inerente a você acreditar ou não. Nós temos 4 pilares que sustentam o ser humano, né? Que nós temos o espiritual, nós temos o mental, o emocional e o físico. Então você imagina todos os teus pensamentos e sentimentos, né? Tudo aquilo que vai, todos os seus pensamentos negativos, aquela carga, porque a gente anda no piloto automático, né? E aí, com toda essa evolução e rapidez tecnológica, a gente não consegue parar e digerir isso tudo, né? E isso gera pensamentos e sentimentos, emoções, ações, reações, que vai agregar para o teu físico. E aí aparece uma doença, né? Aparece uma dor de cabeça insuportável, aparece aquela dor no estômago que você não aguenta, aquela gastrite, aquilo. Gente, é para entender que o caminho não é inverso, né? A coisa não acontece aqui para subir, né, para o teu espiritual. É de lá para cá, né? Tudo acontece de lá para cá. Então, eu estou tentando te mostrar numa linguagem bem fácil para você entender, né? Então, tudo desemboca aqui no físico, tudo desemboca no seu corpo. E aí eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou abordar sobre a nossa anatomia sutil, e aí é um estudo mais delicado, né? Pra você entender, você tem que estar engajado nisso, e a mente aberta para entender isso tudo, né? Então, pra deixar assim claro que a dor, ela só indica que é a hora de corrigir o teu caminho, né? E que se você não tiver na tua missão, não tiver no caminho daquilo que você se propôs aqui, não se esqueça que o universo ele vai ficar aumentando o volume até fazer você entender. Gente, reflita com carinho, né? Não deixa a dor e o sofrimento permanecer do seu lado mais tempo do que ele deve, né? Vamos aprender, é hora da gente aprender, ver qual é o recado que está querendo trazer, né? E tentar se burilar o tempo inteiro, né? É complicado isso, porque isso é diário, né? Essa busca, ela tem que ser diária. Na verdade, crescer e evoluir, ela exige escolhas diárias, né? Porque os pedidos são diários. E a gente tem que se tornar aquilo que a gente se propôs a ser, né? Então, orar e vigiar esses pensamentos, preste atenção nos recados que a dor, o sofrimento, as crises, as decepções querem te trazer, né? Volta lá para o caminho que você se propôs a percorrer aqui nesse planeta. Foi para isso que você veio aqui. Então eu te convido, vai lá, entra no meu site, eu tenho todo esse material escrito. Você também pode ir nos vídeos livres, que você vai ter o mesmo vídeo lá na minha página. Leia sobre todo o material que eu abordo, existem alguns exercícios. Eu convido você a visitar a minha página e dar uma olhada em todo o material disponível para você se tornar um ser humano um pouquinho melhor.